Bem-vindos a mais um episódio do AvivaCast. Seja muito bem-vindo a esse canal poderoso que tem levado informação de qualidade abençoada para você. E hoje a gente está iniciando mais uma série muito bacana, que é o Aviva Ministérios, onde nós vamos explicar e mostrar para você cada um dos ministérios da nossa igreja, Igreja do Avivamento, e você vai conhecer como que funciona, como que os líderes coordenam todos os ministérios, como que funciona toda a logística da nossa igreja. E é muito bacana porque você vai poder ver passo a passo como cada ministério trabalha. E hoje a gente está aqui com um casal muito bacana que tem abençoado vidas, que tem sido líderes de excelência cuidando de casais. Que a gente sabe que hoje, né, o projeto de Deus para nós é família. Então, nada mais justo que a gente começar a falar aqui sobre casais, né, sobre a família. E eu queria apresentar aqui meus queridos colegas e amigos, o Júnior e a Ana, que eles façam um pouquinho quem são eles. Deus abençoe. Amém. Boa noite, William. É bom estar aqui. Boa noite a todos, compartilhando um pouco da nossa experiência, né? De estar à frente numa liderança tão abençoada, Verdade. que é um projeto de Deus, né? Casais, família, é algo que vem diretamente de Deus. Temos um tempo já de caminhada, já estivemos, né, em outros projetos, e esse projeto em específico, essa liderança, esse ministério, tem sido muito bom. Além de da gente ter a nossa experiência como casais, a gente está ali convivendo, vivenciando e cuidando também de outros casais. Então tem sido um momento muito bom, um momento abençoado por Deus. E nós vamos dar uma pincelada hoje como está sendo, né, Amém. Que bom. compartilhando as experiências. Show. Amém, boa noite a todos, boa noite, William. É um prazer estar aqui. A gente se sente muito honrado, né, e abençoado por poder estar à frente dos casais, né, mesmo a gente é, não tendo tantos anos assim de casamento, Uhum. mas a gente vem se capacitando cada dia mais para poder trazer, né, informações e trazer também para os casais experiências, tanto da Bíblia, diretamente do coração de Deus, e aprendendo também com eles, é claro, no dia a dia, na convivência, e podendo fazer parte aí das famílias da Igreja do Avivamento. Amém. Muito poderoso essa questão que tu falou, né? Essa questão de vocês aprenderem, né? Além de vocês ensinarem, instruírem, direcionarem, mas com as experiências das pessoas, vocês acabam aprendendo. Como tu falou, a gente tem pouco tempo de casado, né? Só que às vezes com pessoas que têm mais experiência ou mais tempo de casado, você aprende algumas coisas, às vezes ouvindo Sim, alguém que teve uma dificuldade, uma situação que enfrentou. Então isso é poderoso tanto para as pessoas que estão aprendendo com vocês, né? Aquilo que vocês estão instruindo, mas também vocês acabam, né, recebendo de graça você essa questão dessa experiência de vocês aprenderem um com o outro, aprenderem como que vocês vão se organizar com aquelas pessoas, como as pessoas vão contar testemunhos, experiências, e vocês vão acabar aplicando isso na vida de vocês, né, com essas experiências para dar certo naquilo que vocês vão fazer. Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês, amo a vida de vocês, são especiais na minha vida, e eu queria que vocês falassem um pouquinho assim, né, de como que está sendo cuidar dos casais, né, nesse ano de 2022, pós-pandemia, vamos dizer assim, como que vocês estão, como que vocês estão lidando com essa questão, porque as pessoas elas ficaram bastante em casa, os casais tiveram muito atrito, né, eu queria falar um assunto mais polêmico, vamos dizer assim, né? Então, como que está sendo para vocês, né? A gente retomou recentemente, vamos dizer assim, questão de um ano mais ou menos, os cultos, né, tradicionais voltados na igreja, a gente estava sem reunião, tempo. Então vocês pegaram um momento em que os casais estavam muito juntos, muito em casa, então atritos diferentes, eu sei porque eu também fiquei em casa e Também é casado. sou casado, não, tô brincando. Mas eu acredito que é totalmente diferente de uma realidade que pessoas viviam antes. Então acho que é interessante vocês comentarem como que está sendo esse reinício, essa retomada de cuidar de casais, né, nesse pós-pandemia, e toda essa situação que o Brasil enfrentou, o mundo enfrentou. Vocês compartilhassem um pouquinho como é que está sendo essa experiência. Certo. Aproveitando a deixa que a Ana deixou ali, né? Uhum. Sobre a gente ser novo. Nós somos novos em questão de idade, não pode não parecer, né? Mas eu sou novinho. E questão de casamento, relativamente também. São 6 anos de casamento, né? olha, Eu acho. Não errou, viu aí? Muito Acertei, bom, muito acertei. bom. E eu nem decorei. Enfim, e aproveitando para dizer que quando foi confiado esse ministério nas nossas mãos, né?
foi algo bem impactante, muito impactante pela responsabilidade, Sim. Ó, né? Todos os ministérios têm uma alta responsabilidade. O fato de você estar à frente, liderando, isso coloca um peso, né? Não um peso de desgosto, mas um sim, peso de sim, responsabilidade sim. em cima, aonde a gente tem que buscar um pouco mais do que a gente já está vivendo no dia a dia para poder, além de dar o exemplo, a gente servir com Sim, palavras, servir com algo a mais para os demais, né, do ministério, ou sim. seja, os casais. E eu tenho pedido bastante para Deus e ao Espírito Santo para me dar uma percepção maior no dia a dia, uma percepção maior para poder ir adquirindo essa experiência, não precisar eu ter 30 anos de casamento para dizer, eu posso, né, dizer sobre isso. Não, Deus é o projetor, é quem projetou o casamento. Sim, Se eu ir direto na fonte, direto nele, verdade. eu vou conseguir a capacidade e a sabedoria suficiente para passar isso no ministério que foi confiado em nossas mãos para estar liderando. Show. E algo que esses dias me fez ter uma certa experiência, né? Quero compartilhar aqui. Nós estávamos almoçando, né? A Ana prepara o almoço, né? Quase todos os dias, quando Graças a cons- Deus. é, quando consegue ali é bem corrido o dia a Sim. dia, né? Mas quando ela consegue, ela prepara e ela fez isso ela nem sabe, né? Eu nem comentei com ela. Interessante aí. Ó. Ai, meu Deus. Primeira mão para todo mundo aqui. Top. É, ela preparou um macarrão e eu vi que tinha um temperinho diferente no macarrão. Uhum. E um tempero que ela costumava Mas, não mas colocar. era bom. Bom, bom, Ah, tá. muito bom. Tá bom, menos mal. E ela disse, ela até veio e disse, com um temperinho e tudo. E assim, aquilo ali me fez refletir. Por quê? Vamos dar um exemplo fácil do dia a dia. A gente vive numa época, numa era de praticidade. Praticidade. Todo mundo quer tudo muito fácil, muito rápido. Todo mundo quer algo, Imediatista, né? não quer produzir. Todo mundo já quer algo pronto. Uhum. É imediatista, né? Algo É, instantâneo, né? é algo instantâneo. A gente está na era do miojo, né? É verdade. 3 minutos, botou no micro-ondas, 3 minutos está pronto. Não é nem mais na panela fervendo a água. É algo Verdade. mais rápido. Tá indo muito rápido. E aquele temperinho, eu sei que é um temperinho industrializado. Tô certo ou tô errado? Tá certo. Eu sei que é um tempero industrializado. Até porque o dia a dia dela é bem corrido. Até mais do que o meu, normalmente, né? Então, aquilo me fez refletir. Vamos falar um pouco. Eu não tenho nenhuma formação em nutrição, mas é algo que sempre me chamou a atenção, né? O nosso corpo depende de água e de alimento, certo? Uhum. Nós dependemos disso, né? Para estar de pé, para ter força, para ter vitaminas. Enfim, há anos atrás, um almoço, há décadas, vamos dizer assim, né? Um almoço para ser preparado, um almoço bom, vamos dizer assim, levava tempo para ser preparado. Tinha todo um processo, Tinha um né? processo Cozimento e muito, tudo mais. muito trabalhoso, né? A dona de casa, quem estava preparando o alimento, tinha que pegar a carne, descongelar, deixar descongelando, né? Um bom tempo, naquela época não havia micro-ondas, né? Verdade. Então tinha que deixar descongelando. Normalmente as pessoas tinham uma horta em casa, colhiam os legumes, os temperos, lavavam, picavam para temperar e assim ia. Tinha fogão a lenha, que era algo mais, né, trabalhoso, até você fazer o fogo e aquecer para preparar comida. Então tinha todo um processo. Tem que começar cedo. Tinha que começar cedo. Um almoço naquela época levava algumas horas para ficar pronto. Sim. Não era coisa de 30 minutos, 1 hora. E hoje a gente vive totalmente diferente. Hoje é fácil preparar um almoço. Questão de 30 minutos, 1 hora, você consegue montar um banquete. Pega a carne, joga no micro-ondas e vai lá, né, superaquece e o tempero já está pronto, já são temperos industrializados e não se prepara mais um suco natural, é um refrigerante. E assim é o dia de hoje. E os nutrientes vão ficando para trás. E isso me fez fazer uma reflexão a partir daquele temperinho que ela botou no macarrão, que realmente tinha um sabor bom.
Muito, Mas é artificial. mas era artificial, entendeu? Então, hoje em dia, os casamentos estão buscando, vamos dizer, uma via, um meio mais prático, mais fácil. É muito mais fácil hoje em dia você se divorciar do que pedir um perdão. Uau. É uma realidade de hoje, né? Se você pegar a estatística de divórcio de 30 anos atrás e comparar com a de hoje, é muito maior. É muito maior. E não é só por motivo de traição, só por motivo de dinheiro, né? De finanças, que até então era um dos fatores que mais atrapalhavam no casamento, né? Mais faziam ter Sim. divórcios. Hoje é assim, não estou gostando das atitudes dele, eu não estou gostando das atitudes dela, vamos se divorciar. Ou até mesmo o que o William falou da pandemia, de terem passado um tempo a mais juntos, em família, né? Mãe, pai, filhos, de terem a convivência ali daquele dia a dia que não tinha isso, porque acordava cedo, saía, trabalhava, às vezes não almoçava juntos, chegava tarde da noite, os filhos já estavam dormindo. Só ia ter um contato mesmo, uma conversa, um tempo de qualidade no final de semana, que era uma coisa limitada, porque às vezes tem um aniversário, tem uma festa, tem isso, tem aquilo, tem igreja. Então, só o fato de terem passado um tempo a mais juntos na pandemia, nesse tempo da pandemia, não, a gente não dá certo junto. Para algumas Porque pessoas foi a gota d'água. foi isso aí. Não, a gente não dá certo junto, a gente não consegue mais conviver, a gente não tem assunto, a gente não consegue interagir. Então, para alguns casais, o fator de ter passado um tempo junto, ao invés de ser um tempo de qualidade, foi a ruína da casa do casamento. Enfim, então é algo que fez eu observar, né? Eu comecei a observar isso. O imediatismo, hoje em dia, é um fator que atrapalha, né? Óbvio, né? Muita tecnologia serve para ajudar, para agilizar, isso é muito bom, é uma bênção, desde que seja usado da forma correta. Mas voltando ali, um casamento ele precisa de nutriente e não de nutriente artificial. Não adianta. Eu sei que eu tenho que ingerir, né, no mínimo, vamos dizer assim, 2 litros de água por dia. São 2 litros de água, não 2 litros de refrigerante. Verdade. Entendeu? Senão, em vez de fazer bem para o meu corpo, vai fazer mal. Vai prejudicar mais ainda. Assim é um casamento. Se eu perguntar para qualquer pessoa, o que que tem, o que que precisa dentro de um casamento para ser um casamento bom? Todo mundo vai dizer amor, respeito. Óbvio, são coisas óbvias. Mas a gente, hoje em dia, presencia que não é algo mais tão praticado dentro do casamento. Então, são nutrientes que tem que ser praticado. Eu sei que eu tenho que tomar água para me fazer bem. Mas não adianta somente eu saber. Se eu não tomar, não adianta nada. Se eu não tomar, não vai adiantar. Então, eu sei que eu tenho que elogiar ela. Mas se eu não elogiar, ela não vai se sentir elogiada. É algo tão óbvio, mas é uma prática que falta, né? Então, isso tem sido muito bom, a gente está observando muito essas coisas. Nós estamos tentando ao máximo trazer em ministrações com dinâmicas uma ministração e uma dinâmica, algo que faça realmente a prática, onde os casais comecem. Tem muitos casais que é difícil olhar um no olho do outro. Não estou nem falando em questão de dizer eu te amo, você é meu amor, você é meu chuchu. Não, não é isso. Mas é difícil olhar no olho. Por quê? É celular na mão direto, não almoçam juntos, na hora de deitar é uma televisão ligada. Então passa dias e não tem um nutriente que alimenta o casamento. Vai ficando escasso, vai ficando vazio. Quer compartilhar algo? Porque tem muitas pessoas, né, tanto o homem quanto a mulher, isso é os dois. Mas ele sabe que eu amo ele. Mas ele sabe que eu acho ele lindo, que senão eu não tava com ele. Mas ela sabe que quando dá eu dou carinho. Mas eu levo pra passear. Mas eu dou. Mas precisa da palavra. Precisa que lance aquela palavra, que seja dita, porque aquilo ali é uma motivação para a pessoa. Porque, né, muitas vezes a mulher tem seus afazeres, o homem tem seus afazeres. Então, às vezes, passou por problemas que
é a única pessoa que tem para compartilhar ou passou por alguma situação. Se a pessoa chegar, olha, né, eu te amo, não esquece que eu tô aqui, né, pode contar comigo. Você sabe que a pessoa tá ali, mas a pessoa falar aquilo, né, enfatizar, olha, eu tô aqui, se precisar eu tô aqui, né, eu te amo, eu vou estar do teu lado, eu vou te apoiar, é um incentivo a mais para a pessoa, né, dá aquele ânimo, aquela vontade de fazer melhor. Então, a palavra é importante por causa disso, né? A gente sabe o que a pessoa sente, mas a falar, expressar e a palavra é muito importante por causa disso, porque a palavra tem poder, né, sobre a vida da pessoa. Sim. E quer compartilhar algo, William? Você que é casado há mais tempo Ah, meu Deus. e pode compartilhar isso? Justamente o que a Ana falou faz todo sentido, até porque você pensa assim, ó, já tive experiência exatamente com essa questão, assim, às vezes, eu sei que minha esposa faz um bom trabalho em casa, que ela cuida da nossa filha, que ela cuida da nossa casa e é com excelência. Só que às vezes ela me cobra, poxa, mas tu viu que eu fiz isso, tu viu que eu fiz aquilo? Eu vi, só que eu não falei, né? Isso, Exatamente. Então, e é justamente, a gente sabe, mas a gente não acaba não expressando, né? Então, para aquela pessoa, ela pensa assim na cabeça dela, poxa, eu acho que ele nem percebeu. Às vezes a esposa se ajeita pro marido, ou vice-versa, né? Faz alguma coisa em casa, a mulher tem mais essa questão da casa, assim, né? Mas o homem também, por exemplo, levar uma flor, uma coisa para mostrar que realmente se importa. Questões simples que a gente sabe que tem que fazer, ou seja, eu sei que eu Sim, tenho que tomar a água, mas eu não tomo, exatamente. né? Não é, a questão não é ser meloso, né? Nós não estamos aqui para vender algo Um conto de Romantizar. fadas. perfeito, exatamente. Ninguém está aqui para fazer um conto de fadas. Nenhum casamento é um conto de fadas. Não existe, não existe um casamento que nunca vai ter uma briga, uma discussão, né? Todo mundo passa por discussões, por briga, por momentos ruins. O que faz a diferença é o que nós estamos tentando passar, que é o quê? Tu chegar e ter uma conversa. Tentar se humilhar um pouquinho, né? A soberba é algo que pode arruinar um casamento, né? Às vezes eu tô errado. Eu posso achar que tô certo, né? Tenho meus motivos. Mas não custa eu chegar lá e pedir, não, tá bom, me perdoa, né? Igual tu falou, não custa eu observar um pouquinho mais a minha esposa e fazer um elogio. Mas, né? Cada um tem a sua personalidade e acaba deixando o sentimento do outro para trás. Tu conhece a personalidade da tua esposa. Eu conheço a personalidade da minha esposa. Eu sei o que deixa ela feliz e o que deixa ela triste. Cabe a mim motivar ela ou desmotivar. Até porque no relacionamento é justamente isso. A gente casa para fazer o outro feliz, né? A gente se Exatamente. relaciona para fazer o outro feliz. Então, se eu falar determinada palavra, tomar determinada atitude, vai deixar essa pessoa feliz? Por que eu não pratico, né? Então, às É, vezes a gente fica muito nessa, vou fazer e não faz, né? Então, isso influencia diretamente no rendimento do teu casamento. sim, Vai desgastando porque falta essa comunicação, falta esse elogio, às vezes até uma cobrança, tipo, poxa, eu acho que você tá muito no celular. Eu acho que a gente deve passar tempo de qualidade mais junto, melhor. A gente deve fazer isso, fazer aquilo, né? Então, às vezes até isso. Eu fico no celular, não dá bola, ou ele não dá bola, então é. vou ficar aqui, ela também Tem, fica, né? E é uma tem, falta de comunicação sim. e atrapalha. Tem que ter essa, isso que tu falou é importante. Tem que ter essa cobrança. Não é querer ser invasivo, não. A Bíblia Impor. diz, a Bíblia Impor. diz que a partir do momento que o homem e a mulher se unem perante a Deus, se tornam um só, certo? Sim. Não tem o porquê eu deixar de cobrar algo. Lógico, desde que seja respeitoso, né? O amor, ele é respeitoso. Então, ela pode me cobrar. Olha, dá um pouco mais de atenção, larga um pouquinho o celular. E ela faz isso. Ela faz isso. Eu sou muito, Na assim, ó, mesa, no almoço, não pode. a minha cabeça, ela processa muitas coisas. Então tem hora que eu tô fazendo uma coisa, mas eu quero mexer no celular ao mesmo tempo para resolver outra coisa, e quando eu vejo ela tá ali querendo um pouquinho de atenção. Entendeu? Então ela me cobra. Ela diz: Ó, larga o celular, vamos comer. Tem que ter isso. Hum. Tem que ter isso. Porque senão, quando você vê,
caiu na rotina. Sim. A rotina é algo terrível. Outra coisa, falando em alimentos, né, que a gente estava falando, começou com um exemplo, né, sobre alimentos. Eu tenho visto muito pessoas vendendo receita perfeita para o casamento. Os 3 passos para o casamento perfeito. As 10 atitudes que tornam o casamento. Gente, não existe. Lamento em dizer, mas não existe isso. Eu sei como o meu casamento Já é. tava quase comprando. Já. Eu sei como o meu casamento é, mas eu não sei no íntimo como o casamento do William é com a esposa dele. Eu não sei. O que eu posso dizer, estando na liderança do ministério, é que existe, se for para existir uma perfeição, existe Deus. Deus planejou. Sim. Deus que projetou a família e o casamento. Para ter uma família, né? Normalmente se começa pelo casamento. Então Deus projetou isso. Então, se existe perfeição, existe nele. E eu ouvi de uma pessoa uma certa sabedoria um dia, e eu levo, daquele dia em diante, eu tô levando todos os dias da minha vida. Que quer que o teu casamento seja um casamento bom, queira ter um bom casamento, a dica que até hoje, para mim, se for uma dica que surtiu efeito, sabe o quê? Ame a Deus mais do que tu ama a tua esposa. Forte isso. A pessoa me perguntou, tu ama a tua esposa? Eu disse, amo muito. Tu ama muito a tua esposa? Muito. E a Deus, quanto tu ama? Eu disse, eu também amo a Deus. Aí a pessoa falou, então, tu ama muito, muito, muito tua esposa? Então ame 1000 vezes mais a Deus. Ah, mas eu falei para a pessoa, mas é um amor diferente. Vamos falar então de dicas, já que a internet hoje fala tanto em 10 passos, tem as 10 atitudes vencedoras. Hoje é o que a internet mais vende. Então eu prefiro ficar com os 10 mandamentos. O primeiro é o quê? Ame a Deus sobre todas as coisas. Se você está conectado a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, não vai dar errado. Se o teu coração estiver realmente conectado a Deus, as demais coisas não vão dar errado. Porque você está conectado realmente em algo que tem perfeição. Quer compartilhar Tem algo? que falar depois disso. Não, só a parte que Só- ela falou que eu amo a minha esposa. Nossa, foi ali. forte ali. Só eu tô falando, eu me empolgo um pouquinho. Mas realmente é isso aí. E o segundo mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Né? Então, Exatamente. se você ama a Deus, você já tem uma referência, né, para isso. Mas eu queria entender um pouquinho, a gente já entrou no assunto muito forte aí, meu Deus, já ficamos aqui já. Mas glória a Deus por Vamos isso. fazer mais light. Mais bênção. Mas eu queria entender um pouquinho assim como que vocês têm gerido o ministério, vamos dizer assim, né? Hoje, vocês dois são as pessoas que estão à frente, mas tem pessoas que auxiliam vocês, Sim. né? E eu queria que falasse um pouquinho de quem são essas pessoas e como que elas auxiliam vocês, como que funciona a logística do ministério de casais aqui da igreja. Certo. Quer falar, comentar? Sim. Quando nós fomos levantados, né, digamos assim, para o Ministério de Casais, junto conosco foi levantado o Mauro e a Joyce, que são, né, líderes aqui da igreja também. E eles são, como é que eu posso dizer, a nossa base, né? Nada fica em pé sem uma base. Tu não vai botar um lápis, ele não vai ficar. Então, eles são a nossa base, né? Os nossos ajudadores. Ninguém faz nada sozinho, né? Uhum. Pode até ter um sonho, uma vontade, mas ninguém realiza nada sozinho. Muito difícil. Então, eles são as pessoas que nos ajudam, né? Eles topam as nossas maluquices, Nossas digamos ideias assim, as mirabolantes. nossas ideias. 4 cabeças tá melhor que Muito eu. melhor. Então, assim, eles estão sempre nos apoiando, nos ajudando. E são bênçãos usadas por Deus, assim, eles são muito instrumentos. Amém. O Mauro e a Joyce tem uma bagagem maior, né? Sim, eles Relativamente são a casamento, eles têm uma bagagem maior. Eles Complemento, né? então veio para somar. Eles possuem filhos, têm um tempo de casamento maior, então são bastantes experiências que a gente compartilha entre nós 4, né? A liderança. Tudo, igual a Ana falou, tudo que a gente vem na mente, vem a gente tem ideia, a gente senta, reúne,
nós estamos a fim de fazer isso, isso O é que isso. vocês acham? Vocês acham? Vocês topam? E aí? E sempre eles estão concordando, graças a Deus tá batendo, né, as ideias Que e bom. toda rede de casal, todo culto de casal que está acontecendo tem sido um diferente do outro. Eu posso dizer que tem sido um está superando o outro, né? Estamos ansiosos pelo próximo, né? Preparando algo mais profundo, uma dinâmica também mais profunda. E a nossa intenção é essa, é poder tocar lá dentro do que está acontecendo de forma por intermédio da Bíblia, né? Do que Deus deixou para gente Sim. relativo ao casamento. Então esse é o nosso ministério que a gente quer levar para os casais, trazer o que Deus deixou e passar para fazer que os casais pratiquem, não somente ouça. Vamos ficar só Não, na teoria. não que venha pro culto, é mais um culto de casais, vai, fala, eu te amo, beleza, vambora. Não. E aí volta pra casa os dois no carro mal conversam, aí briga e discute. Não, a gente quer realmente que haja mudança no casamento, para que o casal consiga não aprender, porque isso é uma coisa que a pessoa já sabe, mas que ele venha praticar é, essa coisa de, né, eu tenho que me preocupar com o meu próximo. E o mais próximo de mim é o meu cônjuge. Então, é a pessoa mais próxima de mim. Então, eu preciso fazer com que essa pessoa se sinta bem e feliz ao meu lado. Então, é isso que a gente quer passar ao máximo, assim, ó. E mostrar e fazer com que os casais entendam que é muito bom estar casado. Você tem uma pessoa que é a sua companheira de vida. Concordo. Porque você vai ser casado com ele para sempre, amém? Até você Verdade. partir ou ela partir, aquela pessoa ali vai te acompanhar para sempre. Então você tem que viver bem e feliz com aquela pessoa da melhor forma possível. Porque vai ser aquela pessoa ali, não, né? Nós aprendemos que o casamento é É para para sempre. sempre, né? Quer que o casamento acabe, é só morrer um dos dois. Vai acabar. Aí Verdade. você tá Tá disponível, liberado daí. tá liberado para a próxima. E aproveitando o que a Ana falou sobre a pessoa saber, mas não fazer, teve uma rede de casais, um culto, que eu fiquei observando, né? Um dos casais, a gente estava num momento de declaração, onde os homens, né, faziam uma declaração para as esposas. Quem tivesse a livre, espontânea pressão de ir até lá e pegar uma rosa e declarar, né? E foi muito engraçado porque as mulheres estavam assim, ó, com o olho desse tamanho, agoniadas para receber a declaração do esposo. E os maridos estavam se contendo, o máximo, se escondendo dentro da cadeira. Por quê? Eu ouvi um dos casais, dos homens falar assim: eu não preciso dizer pra ela que eu amo ela. Ela sabe disso. Mas ela tava agoniada esperando o eu te amo e a declaração. Mesmo assim ela ficou contente. Então ela ficou contente. Por quê? Porque mulher é um pouco mais diferente, né? Do homem. Sim. A mulher, Mais sentimental também. ela tem os sentimentos a mais, é mais aflorado, ela é mais perceptiva, é mais detalhista. O homem não, o homem é mais bruto, né? Se o homem não receber um elogio, né? Tá bom. Mas a mulher, se fazer algo e não receber o elogio, aí já viu. Entendeu? Então é algo que não basta saber, tem que fazer, né? São nutrientes que tem que ter no dia a dia. Não estou falando só de elogio. Eu estou falando de detalhes pequenos, de às vezes ajudar numa tarefa, principalmente o homem, né? Que não compartilha muito das tarefas de casa e quer deixar tudo para a esposa. Fala, Deus está ministrando em mim, ó. E ela tá ali agradecendo a Deus. E o simples detalhe de ir lá e compartilhar o fardo, vamos dizer assim, né? Não, vou te ajudar a fazer isso, vou te ajudar a fazer aquilo. E isso faz toda a diferença. São pequenos detalhes, são pequenos nutrientes que vão alimentando o casamento. Eu queria que vocês compartilhassem com as pessoas que estão nos assistindo aqui. Eu acredito que isso vai ser muito válido, né? Em tudo que a gente já conversou aqui. Se vocês pudessem compartilhar uma experiência que vocês tiveram como casal, que fortaleceu vocês mais, né? Uma situação que vocês enfrentaram, que teve uma dificuldade, né, no relacionamento e isso
sabe, fortaleceu vocês, trouxe uma experiência para que hoje, por exemplo, vocês estivessem liderando casais, né, que talvez até vocês já compartilharam, vão compartilhar com os casais, então a gente vai até querer saber aqui em primeira mão. Mas se vocês pudessem, né, uma lembrança que vier, que vocês puderem compartilhar com a gente aqui, seria muito importante. Algo que fortaleceu, que pode ter Que fortaleceu, fortalecido. que realmente trouxe, né, um fortalecimento maior até para o relacionamento. Eu acredito que tem muitos pontos, né, que o casal passa e vai passar, né? Sim. Muitas dificuldades, adversidades que podem balançar o casamento, né? A diferença, né, é onde a gente está firmado. Um exemplo que marcou, né, marcou o nosso casamento foi bem no começo de casamento. Igual eu comentei, nós somos novos em idade, né? Então eu casei com 22 anos, com 22 anos de idade e com certa imaturidade, uma certa imaturidade. Eu sempre fui mais manhoso, vamos dizer assim, mais dodói. Tipo, tô doente, cuida de mim. Uhum. Tô com tosse, cuida de mim. Coisa de homem. Coisa de homem. Aquele Eu resfriado tenho, que cai de cama. eu comento com a Ana que sempre que o homem tá com um resfriado, já pode pegar uma caneta, um papel, escrever o testamento, porque Verdade. na nossa cabeça a gente vai morrer numa É uma dorzinha. dor espontânea, É, eu nunca senti isso. eu sou assim, eu sou assim. Tu também é assim, tu é manhoso. Tem que concordar com vocês. Mas foi mais certa imaturidade, né? Eu sempre fui acostumado que os outros cuidassem de mim e não a cuidar dos outros, né? Em questão de dar atenção, né? Questão de uma enfermidade. Eu nunca tinha passado por um momento que eu tivesse que cuidar de alguém que estava doente. E resumindo a história, né? Que é longa assim, mas resumindo para poder compartilhar essa experiência que acabou edificando. Glória a Deus, foi para edificar e não para arruinar o casamento. Uhum. Então, era começo de casamento, acho que um ano, né, de casamento, mais ou menos, Eu acho que um ano e pouco. A Ana começou a adoecer. Ela começou a adoecer. Foi uma tosse que virou uma inflamação e ela já tinha ido ao posto de saúde para ver o que era, porque já eram dias e não conseguia cessar essa tosse, essa inflamação, né? Se sentia mal, cada dia estava piorando. E eu, em momento algum, eu sou franco em dizer, em momento algum eu dei importância. Eu não dei a importância que devia dar, o cuidado que eu devia dar para ela, a atenção. Tanto que eu tenho sono pesado, tenho sono bem pesado. Mas eram noites que ela passava a noite toda tossindo. E eu tava, tipo, realmente num sono profundo. quase É, em coma, ele eram, entra eram, eram noites que eu devia passar acordado com ela. Mas pela imaturidade que eu tinha, eu não tava. Eu tava do lado dela na cama, mas eu não tava presente, Sim. né? Nessas noites. E ela foi piorando, 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 a ponto de ter que ser internada com pneumonia, os 2 pulmões praticamente tomados pela pneumonia, a ponto de que o médico deu o diagnóstico, se ela demorasse um pouco mais, né, não teria como sarar. Poderia vir, dali para frente, poderia vir a óbito. Então foi algo bem forte. E com a imaturidade que eu não tinha essa percepção, eu não tinha esse cuidado de notar que ela precisou de mim nesses dias, isso abalou o nosso casamento. Abalou forte. Abalou de forma que ela passou dias dias no hospital. Eu me sentia perdido, cabeça de moleque, não sabia o que fazer, tipo, tá, mas o que está acontecendo? Tá, ela tá doente, mas o que eu faço? Perdido, eu me sentia perdido. E resumindo, com a graça de Deus, né, ela teve o cuidado que precisou, ela teve cuidado, ela se recuperou, foi curada totalmente. E aí eu acho que foi a parte mais difícil para mim, quando ela saiu do hospital, que a gente teve aquela conversa tipo
de voltar à nossa rotina ou não, ela tava com um receio de que, tá, mas tu não cuidou de mim. Como que eu posso Confiar em ti de novo confiar em agora. ti se eu quase morri, tava do teu lado e tu Verdade. Nossa. não cuidou de mim? Eu tava praticamente morrendo do teu lado e tu não cuidou de mim. Tu não deu a atenção que eu precisei naquele momento, sendo marido. E aquilo ali foi uma pedrada forte. Nossa, deve ser mesmo. Foi algo forte, foi algo que eu tive que ir lá no fundo. E como eu fiquei 15 dias no hospital e eles me deram alta porque como eu estava muito fraca, eles estavam com medo que eu pegasse infecção, né? Então ele disse, ó, eu vou te mandar pra casa porque vale mais tu ir pra casa e ficar segura lá do que tu ficar aqui porque tu vai acabar pegando alguma coisa pelo teu estado frágil, digamos assim. E aí foram mais 20 dias em casa e eu não quis ir pra nossa casa porque eu não me sentia segura. Então eu fui pra casa dos meus pais, aí eu acho que foi onde doeu mais, né? Foi um momento que daí realmente me chacoalhou. Foi um momento que realmente me deu um chacoalhão e disse, tu falhou no teu papel, né? E dali eu tive que, primeiramente eu me humilhei perante a Deus, né? Eu pedi a Deus que mudasse, igual a gente falou anteriormente, quando a gente está firmado em Deus, quando a gente está com o coração firmado em Deus e busca firmar o nosso coração em Deus, não é fácil. Óbvio que não é fácil, porque tu vai contra o teu caráter, tu vai contra aquilo que tu Tua vontade. aprendeu, contra a tua vontade tu tá indo. E para mim foi muito difícil. Se Deus, eu preciso mudar. Senão, meu casamento vai acabar. Deus, eu preciso resgatar a confiança que foi perdida. E Deus ministrou sobre a minha vida, teve misericórdia. E eu fui atrás dela. Tentei de todas as formas reconquistar. Que assim, ó, o difícil não é conquistar uma vez. O difícil é reconquistar, É. né? Tem um provérbio popular que diz: é fácil conquistar várias mulheres, mas o difícil é você estar com a mesma mulher todo dia conquistando ela. Então eu fui atrás, a gente teve uma conversa, eu tive uma conversa com a mãe dela e com a graça de Deus a gente se uniu novamente, né? Houve perdão, houve arrependimento, eu acredito que houve uma cura de remorso, de angústia, e voltamos para nossa casa e dali a gente começou uma nova etapa, né? Eu acredito que assim os erros acontecem, igual a gente falou, é história fiada. Você pegar e vender um conto de fadas, dizer que um casamento vai ser perfeito, é conto de fadas isso. Isso se aplica no livro de história infantil. Mas o fato de você errar não quer dizer que acabou. O fato de errar, o fato de você ter falhado não quer dizer que acabou. A misericórdia de Deus, a palavra diz que a misericórdia de Deus e a bondade dele é infinita e dura para sempre. E Deus é o único capaz e que tem o direito de julgar. A partir do momento que tem arrependimento, que tem quebrantamento, Deus pega aquilo tudo, Deus pega a sujeira, Deus pega o mau caráter, Deus pega as más índoles e joga fora. Joga no mar do esquecimento. Isso é arrependimento. Isso é misericórdia de Deus. E dali para frente, você vai viver uma nova história. Isso é o que a Bíblia aplica para o casamento, para a vida do homem e da mulher. Então, se tem um ponto, né? Eu tentei resumir um pouquinho, mas ficou longo. Mas tem um ponto que marcou o nosso casamento nesses 6 anos. 6 anos e pouco? 6 anos, né? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? 6 anos. Outubro. Eu sei que é outubro, é a data. É engraçado que mulher tem data para tudo, né? No caso dela, no caso da Ana,
Ela tem data de quando foi o primeiro beijo, ela tem data do início do namoro, ela tem a data do noivado e tem a data do casamento. É bem por aí. Então tem que dar um desconto, né? Quando eu dou uma esquecidinha, Normal, confundo, normal. tem que dar um naturalmente. desconto. E é isso. É, Quero presente, então. é Mas tudo. para enfatizar essa questão que desse testemunho que tu compartilhou, realmente precisou acontecer isso para fortalecer o relacionamento, porque talvez essa meninice tua, essa questão assim, que realmente tu era imaturo, eu entendo isso. Eu também casei jovem, casei com 18 para 19 anos mais ou menos ali. Bem jovem. Então muitas coisas eu era imaturo e fui aprendendo com o tempo, né? Então a gente precisou passar por algumas situações para amadurecer, natural isso em qualquer situação da vida. Então, se talvez não tivesse acontecido isso, tu não teria enxergado como tu enxerga hoje. Então precisou Deus preparar essa situação, que no caso foi uma situação complicada, difícil, né? Mas Deus sabe tudo. Então ele sabia que não era para morte, que não era para nada disso, mas era para ensinar algo. E o mais importante, veio a situação, aconteceu, vocês venceram, só que tu aprendeu. Entendeu? Foi Então para é para isso que precisou, foi para edificação, né? para edificação. No momento é difícil. No momento É que porque se tu não está enxerga lá na passando, frente, né? é muito difícil. Tu não Só que sabe. tem que confiar, né? É fácil dizer que a gente vai confiar na hora que está passando por bons momentos. Mas na hora que vem a prova e dizer e confiar realmente é difícil. Mas é o que vai fazer a diferença. É o que vai fazer atravessar o que você está passando. É o que vai fazer a diferença entre edificação e entre talvez uma ruína, né? Depende da gente, não depende só de Deus. A confiança depende da gente. Tem uma tem uma história, né, que eu acho que se aplica, dá para nós aplicar aqui. Estava lendo esses dias e achei muito interessante. Certo dia, um homem estava com seu carro numa rodovia bem deserta e o carro pifou, deu um pane, parou de funcionar. Deserto, tinha ninguém para recorrer, não tinha mecânico, não tinha nenhuma ajuda, nenhum socorro no momento. Ele abriu o capô do carro e começou a mexer. Começou a mexer, ia lá, mexia, voltava lá, tentava dar a partida, não funcionava. Ia lá, mexia, tentava, né, conectava aqui, conectava ali, voltava, dava a partida e não pegava. Apareceu um homem, apareceu um senhor, né? Apareceu um senhor nesse certo momento onde ele já tinha passado por várias tentativas de fazer dar certo. E apareceu um senhor e perguntou o que aconteceu. E o homem falou: Não, eu tô aqui, né? Tô sozinho, meu carro pifou, já fiz de tudo, não funciona, não consigo sair desse local aqui para pedir uma ajuda. E não adianta, eu já fiz de tudo. Nem adianta você tentar prestar ajuda aqui que não vai funcionar. E o senhor falou: deixa eu tentar. Foi lá, abriu o capô novamente, pegou uma peça aqui, mexeu aqui, e o homem observando, né? E o senhor ali, fazendo com tanta maestria aquilo, e o homem ficou observando e deixando aquele senhor trabalhar ali. E disse: Vai lá e vira a chave. No momento que o homem foi e deu a partida, o carro pegou. E aquele homem veio surpreso para o senhor, disse: Mas como? Eu fui várias vezes, o carro é meu. Eu fui várias vezes, tentei fazer pegar, fiz de tudo várias vezes e não consegui. E o senhor apareceu aqui em questão de minutos, pareceu tão fácil, sem saber qual foi a razão do problema. E o senhor fez, resolveu o problema, solucionou. Como assim? E o senhor pegou, aquele senhor se apresentou para o homem e disse: Meu nome é Henry Ford, eu inventei esse carro. É, Então é algo muito forte. O casamento foi algo que Deus inventou. Deus queria. No momento que a gente tem confiança e coloca na mão de Deus, vai dar certo. Pode ter problema, pode ter dificuldade, a gente tenta resolver da nossa forma, a gente procura ajuda em pontos errados, mas no momento que tu coloca na mão de quem projetou, Não tem como dar errado. vai dar certo. Não vai dar certo. Show. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que eu acho também é importante a gente compartilhar aqui, porque tem muitas pessoas que nos acompanham que são líderes de casais também, né? Então essa experiência de vocês valeu muito para essa questão
dessas pessoas e eu queria que vocês aproveitassem e compartilhassem com essas pessoas uma estratégia, uma ideia que vocês tiveram, algo que vocês podem compartilhar que realmente está fazendo a diferença no ministério, que vocês estão conseguindo atrair os casais, que tem, sabe, frisados na cabeça deles, por exemplo, para praticar e não simplesmente ficar na teoria. Coisas que vocês têm aplicado e que vocês acham que realmente está dando certo, vocês poderiam compartilhar com essas pessoas. Quer falar algo? Quer compartilhar um pouco? Eu acho que é transmitir que não é um conto de fadas. É o que a gente tem É seu dia a tentado dia fazer. mesmo, sabe? Conversar e mostrar que não é um bicho de sete cabeças, né? Mas que também não é um. Ah, vou estalar o dedo, vai ficar tudo perfeito. Não. Precisa ter uma conversa, precisa ter diálogo, precisa ter amizade, precisa ter amor. Então, é um conjunto de coisas para que aconteça, para que dê certo. Então, eu acho que o fato da gente levar muito não na brincadeira, não é a palavra, mas eu digo assim, leve, sabe? Sim, Do jeito que as pessoas vivem, que não adianta a gente chegar lá na frente e dizer, ai, nosso casamento é perfeito, sim. ai, a gente faz assim, a pessoa vai lá e vai dizer, mas lá em casa não é assim. É, Ai, a minha Verdade. esposa monta a mesa e faz, a minha não faz. Não é assim, Sim, cada um tem a sua particularidade, as suas coisas do dia a dia, então você precisa trabalhar dentro daquilo ali para chegar em cada um e que eles entendam que é, todo mundo é igual, né? Como diz o outro, só muda o endereço. sim. É, casamento é assim, né? Tem os seus problemas, suas adversidades, mas se ir trabalhando direitinho, né? Ver qual é a situação daquela família. Às vezes, é o meu filho adolescente. É o meu filho bebê. É o meu trabalho. É o meu, entendeu? É o financeiro. Então, dentro daquilo ali, eu acho que é o jeito com que a gente leva, mostrando que a nossa realidade também é essa, mostrando que a gente está ali para o que precisar. Eu acho que esse é o ponto que mais tem trazido as pessoas pro ministério. É, o mal de hoje em dia é as pessoas, isso não só no casamento, isso tem sido uma raiz podre, vamos dizer assim, que o homem tem vivido, que é o quê? Pegar e comparar a sua vida com a do outro. Verdade. A rede Nossa, social hoje é uma bênção, desde que seja usada para o motivo certo. Com sabedoria, Porém, né? muitas pessoas passam horas e horas do dia. Eu tiro por mim, às vezes eu pego o meu celular, abro o Insta e começo, né? Aquele momento ocioso do dia, começo ali a ver os stories, a ver as postagens e você acaba. Já aconteceu comigo, de eu estar bem, pegar o celular e abrir ali, começar a observar a vida alheia, né? Eu ministrei isso numa noite para os casais. O, o inimigo ele é sujo, mas ele não é burro. Ele tem uma certa inteligência. é estratégico, né? Ele tem estratégia, exatamente. Há tempos atrás a gente se preocupava, né? Tu entrava numa igreja, às vezes era pregado a questão de a televisão, né? A novela, porque você fica vendo novela, é fofoca, é contenda, é briga, é traição. A novela sempre transmitiu isso, né? E era se pregado muito em cima disso para quê? Para que os filhos de Deus não se atentassem a essas coisas, porque são coisas sujas. Sim, Realmente, ok. O tempo se passou. Hoje tem outras ferramentas que estão na nossa mão, que são novelas disfarçadas. sim. São as novelas da vida do teu vizinho, são as novelas dos seus amigos, dos seus parentes, que vivem postando algo que é muito bonito. Ninguém posta as derrotas, Sim, né? É postado só aquilo que você quer que o outro veja sobre você. E se você não tiver um certo controle, uma certa maturidade, uma sabedoria, você acaba se frustrando. Por quê? Tu acaba primeiro pesando os teus problemas. Meu Deus, eu tenho tanto problema, tenho tanta dificuldade, e cada vez que você abre aquela rede social, você só vê o outro lá aproveitando, passeando, comendo só comida boa. Então, o que a gente
tenta passar para os casais é que viva você e a sua esposa. Viva o seu casamento, você, a sua esposa e Deus, sem tentar fazer comparativos com os demais ao redores. Ah, mas fulano trata a mulher dele desse jeito, tu tem que me tratar assim. Não. A gente comentou aqui, cada casamento, cada intimidade é diferente uma da outra. Não tem como eu chegar e impor, William, você deve agir assim, assim, assim com a sua esposa. Não. Quem conhece ela é tu. Eu conheço a minha esposa no íntimo. Verdade. Tu conhece a personalidade da tua esposa, tu conhece os defeitos dela, tu conhece o que ela gosta e o que ela não gosta. Então, o que eu posso dizer hoje, se for para dar uma dica, viva você e a sua esposa. Não faça da sua vida uma novela, um livro aberto, querendo mostrar o que não é ou querendo viver o que o outro vive. Isso é um fator muito importante. Fazendo isso, frustrações vão se acabar, felicidade vai surgir. Porque você vai estar vivendo a sua realidade, não uma falsa realidade de outros. Eu acho que é isso. Show. Porque assim, ó, ninguém, pelo menos eu no meu, não tenho isso, de abrir alguém e dizer assim, olha gente, hoje eu briguei com meu esposo. Hoje eu não tenho dinheiro para pagar aquele boleto. Hoje eu chutei o cachorro de tanta raiva que eu tô. Hoje a minha mulher me incomodou o dia todo. Não tem isso. Então as pessoas passam na rede social algo que elas gostariam de estar vivendo. Né? Algo que elas querem que que o outro acredite Tem muito que ela sorriso tá. falso É ali, né? muito. Então, assim, as pessoas se iludem com a vida dos outros. Então, assim, ó, viva a sua vida. Viva você, sua esposa, seus filhos, seu casamento. Ah, eu não posso fazer uma viagem para Maldivas. O menino vai ali na pracinha, leva as crianças para brincar, faz uma coisa simples, mas que seja um tempo de qualidade com a sua família, dentro daquilo que Sim. você tem. Desde que seja verdadeiro, né? Verdadeiro, é. Ai, não faça, ai, não, porque eu preciso postar e mostrar para os outros. Não. Você só tá trazendo inveja para dentro da sua casa. Você não sabe quem tá vendo, o que estão te desejando com aquilo. Então, faça para você, para sua casa, para sua família, para que você tenha realmente um tempo de qualidade com os seus. Porque é quem vai estar ali com você, independente da situação, não seus seguidores, seus 1.000 e pouco, 2.000 e pouco, 3.000 e pouco. São aquelas pessoas que convivem com você no dia a dia. A gente teria muito mais assunto para conversar, mas eu queria fazer uma última pergunta para vocês. Qual, na cabeça de vocês, ou né, no pensamento de vocês, qual talvez é o maior ou um dos mais importantes, ou melhor, uma das melhores atitudes, maiores atitudes que um casal deve ter um com o outro, para que esse casamento, para que esse relacionamento, ele vá bem, ele prospere, ele cresça, ele se desenvolva, né? Para que ele dure, né, para sempre, como a gente falou aqui. Qual talvez o maior sentimento, ou talvez a melhor atitude, né, a maior ou uma das maiores, vocês poderiam compartilhar com a gente? Eu acho que sinceridade e transparência, né? A sinceridade e a transparência. Óbvio, né? Tem muitos fatores, Sim, né? sim. Que vão agregar para ter um casamento bom. Mas a transparência. Um exemplo, a gente estava voltando de carro ontem, antes de ontem, de algum lugar. E nós chegamos num assunto que ela deu a opinião dela e eu, na hora, eu fiquei assim, não, mas não é o que eu quero. Calma aí. Calma aí, não é o que eu quero. E eu peguei e fui transparente com ela. Mas o meu desejo é outro. É assim, 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 assado. Teve um conflito. Igual a gente falou. Vai ter conflitos. A Não diferença concordamos, né? a diferença é como vai ser resolvido, né? São duas pessoas diferentes que tiveram As cabeças criações diferentes, educação diferente. Então, vai ter conflito de pensamento, de desejos, só que a diferença é a transparência. E tu ser sincero, não, eu não gosto de tal coisa. Então, vão chegar num bom senso. Tem hora que eu vou abrir mão pro desejo dela. Tem hora que ela vai abrir mão pro meu desejo. Nossa. É fazer o outro feliz. Não é tipo, eu casei desse jeito, vai me aturar desse jeito, e se não tá contente, vai embora, que venha o Isso próximo. acontece muito isso.
Infelizmente. é o que tem acontecido hoje em dia, né? E vem o Não se próximo. molda, né, a vontade do outro, não se deixa, né? Mudar, né? Até mudar. Não É tudo mudar, diferente. mas ser um pouco resiliente com o outro, né? Tipo, ele não gosta disso. Um exemplo extremamente superficial e básico. Eu não gosto de cebola. Odeio cebola. Não suporto. E Se eu eu amo. morder a cebola, acabou pra mim. E ele gosta. Aí o que que eu achei? O meio termo. Eu faço as coisas com cebola, mas aí eu sumo a cebola na comida. Eu pico ela de um jeito que ela desaparece. É igual eu com pimentão. Eu achei um jeito de contornar. Tem a cebola lá. Ele não vai ver ela nunca, mas ela Mas tá tem, lá. ele gosta, tá lá. Mas aí eu não vou achar, entendeu? Não vou morder a cebola. Então a gente é um meio Entrou termo, no né? consenso. É um consenso. Não adianta eu dizer, eu não gosto disso, não vou pôr. Poxa, mas né? Eu não posso tirar a vontade do outro. Sim. Eu tenho que achar um equilíbrio no meio disso pra gente poder conviver em paz. Já pensou a vida inteira sem cebola? Aí eu viveria, eu acho, talvez. Eu gosto, eu gosto. O tempero pra mim tem que ter. Que bom. Gente, eu queria que vocês, pra gente poder encerrar então esse vídeo, tem muito, nossa, tinha muita mais coisa pra gente conversar, mas a gente vai vir outros episódios, você vai nos acompanhar, eles vão voltar aqui. Mas é que vocês dessem um recado pros casais que estão nos assistindo agora, que vocês dessem um conselho, talvez, uma orientação. Tá aqui a câmera, aproveita esse momento para vocês abençoarem alguém. Então, pare de ficar procurando receita pronta. Os 5 passos para a felicidade, os 5 motivos que vão fazer seu casamento durar para sempre. Não fique se atentando a isso. Você vai seguir conselhos que vão acabar frustrando você. Você vai seguir conselhos que parecem ser perfeitos, que parecem ser uma fórmula fácil, que parece ser assim, não, se eu desse 5 passos vai assim, ó, acontecer e vai ficar tudo perfeito. Não. Casamento não é dessa forma. Se tem algo que eu posso dizer, compartilhar o que a gente tem vivido e tem dado certo, é se firmar e amar primeiramente a Deus. Se firme em Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. Coloque seu coração em Deus. Teve algum problema? Teve uma briga, uma discussão entre vocês, entre o casal? Resolvam-se, busquem sabedoria em Deus. Se não conseguir, busque um conselho do seu pastor. Não exponha a sua vida no Facebook, no Insta, para amigos que talvez você não sabe se realmente vai vir um conselho bom. Então, resolva-se com Deus. Busque a sabedoria, a maturidade em Deus. E vai dar certo. Ana, quer compartilhar alguma coisinha? Eu só queria dizer para você que está nos assistindo que você precisa ter confiança na pessoa que está do seu lado. Você precisa acreditar que Deus colocou o melhor para você e que você não vai ficar trocando, porque você precisa curar o que você tem dentro de você e o que essa pessoa tem. E aí juntos vocês trilharem um caminho, né? Então, acredite naquilo que Deus colocou na sua vida. Ore, interceda se a pessoa não é, né? Não é da igreja, não é convertido. E busquem a Deus juntos, sejam unidos, né? Façam propósitos, se unem e conversem. Sejam amigos, sejam parceiros, se amem acima de tudo, né? Então, assim, coloquem Deus na relação e estejam dispostos a abrir mão de certas coisas para que possam ter um casamento feliz e que dure para sempre, né? Sem nenhuma receita milagrosa, porque a gente sabe que na maioria das vezes essas receitas não funcionam da maneira que a gente quer. Então, é isso. O bolo não cresce às O bolo vezes. não É. cresce. Gente, nossa, tô muito feliz de estar com vocês aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Se você que está nos assistindo quiser perguntar alguma coisa para eles, deixe nos comentários aqui alguma situação que você quer compartilhar, que você quer saber, o que você quiser, você pode deixar nos comentários aqui. Não se esquece de se inscrever aqui no canal da VivaCast. Em breve, muitos dos conteúdos eles vão voltar aqui para compartilhar mais com a gente. E também, claro, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. E, claro, nos segue também no Instagram para acompanhar nosso conteúdo por lá. Tá bom, gente? Um forte abraço. Obrigado, Júnior e Ana. Deus Obrigado. abençoe Obrigada vocês. pela Forte Amém. abraço, pessoal. Até o próximo VivaCast. Tchau, tchau.